Os irmãos foram obrigados a fugir de casa para se afastarem de sua madrasta. Um dia, um homem disse antes de começarmos: não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito e você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. Vamos lá! Após a morte de seu pai, os irmãos foram obrigados a fugir de casa para se livrar de sua malvada madrasta. Um dia, um homem os reconheceu e disse algo que mudou suas vidas. Fernando desfrutava de uma vida que muitos considerariam plena e satisfatória. Era bem sabido entre seus conhecidos que despertava certa inveja. Alguns manifestavam isso abertamente com um sorriso, enquanto outros, mais reservados, aproveitavam qualquer oportunidade para indagar e murmurar sobre os pormenores de sua vida pessoal. Assim que se viravam, não era raro ouvir comentários sobre como Fernando havia comprado mais um carro novo, provocando murmúrios de desaprovação entre as pessoas que argumentavam que aquele dinheiro estaria melhor investido em obras de caridade, como ajudar os órfãos. Você viu o que ele fez? Deu à esposa uma viagem à Itália de aniversário, comentavam, insinuando que tal despliegue de generosidade era desnecessário e que não era preciso se esforçar tanto no trabalho. Alguns até criticavam as mudanças físicas de Regina, a esposa de Fernando, sugerindo cirurgias estéticas com um tom de censura. Você percebeu como os lábios dela estão voluptuosos agora e aquele nariz novo? As mulheres costumavam comentar sobre a beleza da esposa de Fernando. Apesar de estar ciente desses rumores, Fernando os recebia com uma atitude indiferente e filosófica. Cabe mencionar que sua vida nem sempre fora assim. Fernando não veio ao mundo em berço de ouro. Sua mãe, professora de primário, e seu pai, mecânico, eram pessoas de convicções práticas, longe de qualquer tipo de fantasias. Eles ficaram bastante surpresos quando, ainda estudante do ensino médio, Fernando expressou seu desejo de se dedicar ao jornalismo. "Filho, você tem certeza do que está dizendo?" perguntava sua mãe, incrédula, enquanto preparava a massa para algumas tortas, insinuando que ele deveria aspirar a profissões mais tradicionais e lucrativas, como construção, medicina ou direito. Fernando apenas sorriu enquanto ajudava a mãe a picar repolho, sem levar muito a sério suas advertências. Ele sabia que sua mãe apenas expressava preocupação, pois temia que, ao escolher ser jornalista, ele enfrentasse um futuro de carências econômicas, algo que ela mesma havia vivido e queria evitar a todo custo para seu filho. "Serei um jornalista excepcional, mãe", assegurou com otimismo. "Você verá como todos me respeitarão e se sentirá orgulhosa por ter um filho que seguiu sua paixão com determinação." Fernando passou nos exames exigidos e conseguiu ingressar na universidade, onde se especializou em jornalismo internacional. Ele não se limitou a aprender a escrever artigos de qualidade. Também se dedicou ao estudo de idiomas estrangeiros, história, cultura, política e as diversas formas de vida das pessoas em outros países. Contra todas as expectativas familiares, Fernando se tornou um jornalista destacado. Graças à recomendação de um professor, conseguiu uma posição em uma renomada revista mensal, onde seus trabalhos rapidamente ganharam popularidade entre os leitores. Muitos previam que ele chegaria a ser editor-chefe, mas Fernando não se conformou com essas conquistas. Sua ambição o levou a aventurar-se mais longe. Em um evento jornalístico, teve um encontro fortuito com o Sr. Mário. A conversa entre ambos começou de maneira inesperada, a partir de um comentário sobre um aperitivo que não havia agradado os convidados. Fernando, intrigado por um apetitoso canapé de peixe, estendeu a mão para pegar mas parou abruptamente ao se deparar com um homem de aparência distinta, vestido de maneira elegante e com uma barba perfeitamente aparada, obra, sem dúvida, de um barbeiro de grande habilidade. "Por que você pegaria isso?" perguntou o homem com uma careta. "O sabor é horrível. Parece que esse peixe foi capturado anos antes de ser espetado nesse pão com um palito." Fernando, com cautela, respondeu: "Bem, os gostos variam. O que não agrada a um pode ser delicioso para outro." O homem, com um suspiro teatral, tomou um gole de sua bebida e disse: "Minha intenção era apenas te avisar."
Seria uma pena que alguém tentasse se envenenar sem ao menos tentar evitar. Considere minha missão cumprida. Agora a decisão de provar ou não é sua. O homem ficou olhando para Fernando, esperando sua reação desafiadora. Fernando experimentou o canapé e imediatamente seu rosto se contorceu em uma expressão de desgosto. Você estava certo, admitiu com dificuldade. É sempre assim nesses eventos. Sua decepção era palpável. Ele estava tão animado por se juntar à elite jornalística apenas para que suas expectativas se desvanecessem diante da realidade da superficialidade e do tédio do evento, e pior ainda, da péssima qualidade da comida. Todos os anos é a mesma coisa, lamentou. O homem da barba, que vinha há 10 anos, disse, e ainda não aprenderam a cozinhar adequadamente. Prosseguiu relatando seus dias como correspondente, viajando para ilhas remotas e convivendo com tribos. Acredite, concluiu, mesmo eles cozinhavam vermes de maneira mais apetecível. Fernando ficou cativado pelas palavras e pela personalidade do homem à sua frente, que se revelou como editor-chefe e fundador de uma prestigiada revista de ciência e viagens. Ele começou sua carreira no jornalismo de maneira humilde, ascendendo depois a diretor, graças à sua dedicação e talento. Sua abertura e facilidade de palavra não passaram despercebidas para Fernando, que se sentiu aludido quando o senhor Mário mencionou, com um toque de mistério, que estavam buscando jovens ambiciosos para se juntar à sua equipe. Ao retornar ao seu local de trabalho, Fernando compartilhou seu encontro com seu superior e colegas. Embora a eles pesasse perder um dos seus elementos mais valiosos, lhe ofereceram apoio e bons desejos. Assim, Fernando embarcou em uma nova aventura profissional, juntando-se à equipe da revista. Desde seu primeiro dia na redação, teve a certeza de estar exatamente onde deveria. Inicialmente, suas tarefas o mantinham dentro do escritório, em frente ao computador. No entanto, sua verdadeira jornada começou com sua primeira atribuição no campo. Este foi o início de uma vida cheia de experiências extraordinárias para Fernando. Ele viajou para lugares isolados do mundo, degustou pratos exóticos, mergulhou em culturas diferentes, participou de cerimônias únicas, escalou montanhas, surfou em ondas imponentes, explorou cânions e se debruçou sobre crateras vulcânicas. Sua missão como jornalista ia além de capturar o que um turista comum poderia ver. Fernando se esforçava para adentrar na essência de cada lugar, revelando a face interna do mundo através de seus reportagens. Embora alguns criticassem seu afã por coletar material e sua aparente despreocupação com sua segurança, ele preferia ver isso como uma forma de espremer a vida ao máximo, convencido de que viver com intensidade era o que realmente importava. A habilidade narrativa e fotográfica de um conhecido jornalista de viagem havia cativado tanto seus leitores como seus colegas de profissão. Seu talento era tão grande que não só foi nomeado, como também conquistou prêmios em concursos internacionais que reconheceram sua dedicação e generosidade em seu campo. Fernando, com sua câmera em mãos, havia criado artigos inesquecíveis, recebido convites para programas de rádio e televisão e, com o tempo, começou a desfrutar de. Os frutos de seu trabalho resultaram em substanciais ganhos econômicos, e nada parecia capaz de conter seu ímpeto criativo. Até que o amor bateu à sua porta. Por sorte, o sentimento era recíproco. Regina, uma jovem e talentosa designer, se destacou por sua criatividade e responsabilidade, o que garantiu a ela um cargo na revista onde trabalhava. Fernando a conheceu ao concluir seu período de estágio e iniciar sua carreira profissional. Ao voltar de uma de suas viagens, branquíssimo e com o cabelo um pouco mais longo, trazendo presentes para os colegas, se deparou com uma nova presença que capturou imediatamente sua atenção. A jovem de pele oliva, olhos castanhos e lábios voluptuosos roubou seu coração com seu sorriso. Enquanto ela ria alto de uma piada, Fernando sentiu uma onda de emoções intensas. Seu coração batia acelerado. Em um gesto de camaradagem com a nova integrante da equipe, Fernando decidiu presenteá-la com um colar exótico feito de conchas. No entanto, ao fazê-lo, se sentiu subitamente tímido,
reconhecendo que, apesar de suas aventuras entre tribos indígenas e de ter nadado entre tubarões, estava nervoso ao entregar um simples colar, corando como um adolescente. Regina, admirada pela beleza do presente, não poupou elogios, chamando-o de magnífico. Fernando ficou surpreso com sua própria reação, demonstrando que, às vezes, os gestos mais simples são os que mais nos desafiam. Esse colar, mais do que um simples adorno, se tornou um símbolo do início de uma conexão inesperada que ia além do profissional. Fernando e Regina tornaram pública sua relação, transformando-se em um casal admirado por sua profunda conexão e apoio mútuo incondicional. Fernando, por sua vez, demonstrava grande apreço e cuidado por Regina, protegendo-a com delicadeza e ternura. Regina, por outro lado, aceitou com amor a paixão de Fernando por aventuras, embora sentisse preocupação durante suas ausências. Nunca expressou uma palavra contra suas viagens. No entanto, alguns de seus amigos frequentemente sugeriam que a distância poderia propiciar a infidelidade de Nando e que isso poderia prejudicar sua relação. Diante de tais insinuações, Regina apenas sorria e balançava a cabeça, mantendo sempre a calma. Ela acreditava firmemente que a separação não enfraquece os sentimentos, mas os testa. Se o amor é frágil ou superficial, pode, claro, se desvanecer, mas, se é verdadeiro e forte, apenas se intensifica e se robustece. Para ela, a distância no amor é como o vento diante do fogo. Apaga as pequenas chamas, mas aviva as grandes. Os céticos apenas reviravam os olhos, duvidando da durabilidade de tal vínculo. Contra todas as expectativas, 2 anos depois, Regina e Fernando celebraram seu casamento e, após mais 2 anos, deram as boas-vindas à sua filha Valentina. A pequena era o retrato vivo da mãe, exceto pelos cativantes olhos azuis herdados de Fernando. A alegria dos esposos era imensurável, embora as línguas maldosas gostassem de falar da família do renomado jornalista e de sua bela esposa. Fernando e Regina mantinham-se à parte dos rumores, saboreando cada novo dia de sua vida compartilhada, fortalecida por um amor genuíno e profundo. Depois de desfrutarem de mais 4 anos de felicidade, a vida mostrou a Fernando e Regina que os momentos mais felizes podem ter seu preço. O destino decidiu que Fernando havia desfrutado de brilho e alegria demais em sua vida. A primeira prova dura que enfrentou foi a morte de seus pais, um golpe devastador do qual conseguiu se recuperar apenas graças ao apoio incondicional de sua esposa e à alegria que a risada de sua filha de 4 anos, Valentina, lhe proporcionava. Não muito depois, a tragédia golpeou novamente com a perda da mãe de Regina, um acontecimento que a mergulhou em uma profunda tristeza da qual parecia impossível consolar. No entanto, em um dia repleto de emoção incontrolável, Regina se lançou nos braços de Fernando, anunciando que esperavam um bebê. Embora inicialmente tivesse planejado dar a notícia de uma maneira especial e em um momento perfeito, a emoção de ver seu amado a fez impossível esperar. Fernando, cheio de felicidade, abraçou sua esposa grávida e ambos se encheram de ilusão diante da espera de um novo membro na família. Valentina, curiosa e emocionada, frequentemente fazia perguntas sobre o novo bebê, questionando se teria um irmão ou uma irmã e apontando para a barriga levemente saliente da mãe. Regina, sorrindo, respondia que seria uma surpresa, gerando ainda mais expectativa na pequena. "Você gostaria de um irmãozinho?" perguntou Regina, ao que Valentina, com toda a segurança de seus 4 anos, confirmou que sim, já imaginando os jogos que compartilhariam. A menina, com a inocência de sua idade, questionou como o bebê chegaria ao mundo, ao que sua mãe respondeu de forma evasiva, mencionando a ajuda dos médicos, provocando risadas em Fernando. Pensativa, Valentina perguntou se o bebê seria pequeno o suficiente para caber em um carrinho de bonecas, evidenciando sua emoção e ternura diante da ideia de ter um novo irmão ou irmã. Fernando se antecipava a cada necessidade de Regina, carregando-a nos braços e velando por ela. Valentina continuava a encher a mãe de perguntas. Às vezes,
O ciúme de Fernando por cuidar de Regina causava pequenos desentendimentos, especialmente quando ele retirava de suas mãos algum desejo pouco saudável, como um sanduíche de salsicha ou fast food. Você é um tirano, protestava Regina entre risos. Vou reclamar de você em todos os lugares. O médico disse que posso comer de tudo, mas com moderação. Fernando, fingindo severidade, sugeriu que cozinhassem juntos algo delicioso e nutritivo, ao que Regina, tentando manter um gesto desafiador, não conseguia evitar sorrir. Finalmente rendida ao afeto do marido, juntos realizaram um de seus sonhos. Venderam seu pequeno apartamento e se mudaram para uma casa mais espaçosa, de 2 andares, com 4 quartos, uma cozinha ampla e uma sala aconchegante com lareira. Regina, emocionada e cheia de planos, já se imaginava decorando a sala para o Natal, acendendo a lareira e capturando momentos inesquecíveis com sua família. Tudo parecia estar caminhando perfeitamente. A gravidez avançava sem complicações e Regina se sentia maravilhosa. No entanto, no 7º mês de gestação, Regina começou a sentir dores intensas e alarmantemente a sangrar. Foi hospitalizada de emergência e levada ao centro cirúrgico para um parto cesáreo. O bebê nasceu saudável, mas os médicos não conseguiram salvar Regina. Após o parto, foi diagnosticada com uma infecção severa devido à entrada de líquido amniótico em sua corrente sanguínea. Caiu em coma e faleceu sem recuperar a consciência, deixando um profundo vazio na vida de Fernando e sua família, marcados pela tristeza de sua partida inesperada. Naquele momento, Fernando experimentou uma sensação de impotência como nunca antes. Compreendeu que nem todo o dinheiro do mundo, nem os desejos mais fervorosos, nem mesmo as orações mais devotas poderiam trazer de volta sua amada esposa, a mãe de seus filhos. Ele teria entregado sua própria vida sem hesitar se isso significasse poder recuperá-la. Mas tal troca era impossível. Assim, Fernando se viu viúvo, com uma filha de 5 anos, Valentina, e um recém-nascido que ainda não tinha. Mri, você nomeou nossa filha. Então eu escolherei o nome do nosso segundo filho, havia dito Regina nos primeiros meses de gestação, prometendo revelar o nome assim que visse o rosto de seu bebê. Agora essas palavras ressoavam em Fernando com uma dor insuportável, pois ela nunca teria a oportunidade de ver seu filho, nem de nomeá-lo. Apesar da imensa dor que o consumia, Fernando sabia que não podia se permitir o luxo de se afundar em seu sofrimento. Ele precisava ser forte por seus filhos, garantindo que eles sentissem a menor quantidade de dor possível. Valentina, que fora inseparável da mãe, estava devastada, incapaz de compreender ou aceitar a perda. Passava horas chorando, e seu pai, com o coração partido, a consolava em seus braços, prometendo estar sempre ao seu lado, amando-a profundamente e assegurando que a dor, com o tempo, diminuiria, embora, em seu íntimo, ele duvidasse de suas próprias palavras. Fernando teve que fazer mudanças significativas em sua vida. Renunciou às suas viagens de negócios. Agora, sua prioridade eram seus filhos, desde levá-los a consultas médicas e ao jardim de infância até cuidar das tarefas domésticas, como cozinhar, limpar e até aprender a fazer tranças. Sua nova realidade o obrigou a reajustar toda a sua vida, colocando o bem-estar e a felicidade de seus filhos acima de tudo. Fernando se dedicava com esmero a fazer penteados em Valentina, em coquinhos e, claro, também precisava atender às necessidades de seu filho recém-nascido. Foi Valentina quem escolheu o nome para seu irmãozinho. Queria que se chamasse Henrique, e Fernando concordou. Henrique teve que ficar um tempo no hospital após o nascimento, mas sua chegada em casa trouxe a Valentina seu primeiro sorriso genuíno em muito tempo, um raio de luz para Fernando em meio à escuridão. Henrique, no entanto, era um bebê que chorava frequentemente e demorou a dar seu primeiro sorriso, que Fernando captou quando o menino tinha 3 meses, fascinado por um brinquedo colorido. A partir de então, Henrique só mostrava alegria diante de estímulos bonitos e brilhantes. Fernando, às vezes, se sentia distante de Henrique, questionando se o pequeno realmente o amava.
A primeira noite de Réveillon sem Regina foi particularmente difícil para a família. Apesar dos esforços de Fernando para encher seu lar de festividade, decorando a casa e comprando presentes para as crianças, nem o cheiro das tangerinas, nem o brilho da árvore de Natal puderam aliviar o peso da ausência de Regina. Com o tempo, a vida de Fernando e seus filhos começou a se estabilizar, mas quando Henrique completou 2 anos, receberam uma notícia impactante: o diagnóstico de autismo para o pequeno. Fernando, sem compreender completamente o que isso implicava, perguntou ao médico se havia cura ou alguma forma de facilitar a vida do menino. O médico explicou que, embora o autismo não tenha cura, era possível ajudar Henrique a se integrar melhor na sociedade e a melhorar sua comunicação com os outros. Essa revelação abriu um novo capítulo na vida da família, marcado pelo aprendizado e pela adaptação às necessidades de Henrique, fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles. Trabalhando em conjunto com um psicólogo, um terapeuta da fala e outros especialistas, era possível atender às necessidades específicas associadas ao autismo. Esse diagnóstico não marcava o fim do caminho. De fato, muitos indivíduos excepcionais em diversas áreas, como cinema, medicina, arquitetura e gastronomia, foram associados ao espectro autista. Inclusive, sugeriu-se que gênios históricos, como Albert Einstein e Mozart, apresentaram características que hoje poderiam ser associadas a esse espectro. Seu filho é único e possui um grande potencial, assegurou o médico a Fernando, tentando confortá-lo. Apesar das palavras encorajadoras do médico, Fernando não pôde evitar sentir medo e preocupação por seu filho. Ele se via ainda lutando para atender adequadamente às necessidades de sua filha, e a ideia de enfrentar os desafios adicionais que o autismo poderia apresentar o deixava sobrecarregado. Com firmeza, tomou Henrique em seus braços, e nos anos seguintes dedicou cada momento livre a seus filhos. Seguiu rigorosamente as recomendações dos especialistas e participou de cursos especializados, sem descuidar em nenhum momento do bem-estar de sua filha, esforçando-se para oferecer o maior apoio possível a ambos. Henrique cresceu de maneira similar a outras crianças, embora com algumas particularidades. Por exemplo, não falou até os 5 anos, mas quando começou a falar, seu vocabulário era incomumente complexo para sua idade, usando frases e palavras que raramente se ouviam de crianças tão pequenas. Além disso, Henrique mostrava pouco interesse na interação social ou em brincar com outras crianças, preferindo a solidão e mostrando-se reticente em socializar. Com o tempo, essas tendências foram suavizadas, embora ocasionalmente situações de intensa socialização ou emoções fortes provocassem reações emocionais intensas em Henrique, manifestando-se em choro, gritos e comportamentos disruptivos. Valentina, sua irmã mais velha, se tornou seu maior apoio. Ela lhe ofereceu todo o seu amor, tratando-o sempre com uma paciência e compreensão infinitas. Valentina tinha um dom especial para acalmá-lo, encontrando sempre as palavras certas para tranquilizá-lo em seus momentos de agitação. Fernando frequentemente se surpreendia com a habilidade de sua filha em lidar com as situações, o que o levou a reavaliar seus próprios sonhos de se tornar um jornalista viajante, optando por trabalhar em casa. Mais tarde, passou a ter um escritório, período durante o qual contratou uma babá para cuidar de seus filhos. Nesse tempo, o senhor Mário, proprietário da revista para a qual trabalhava, se aproximou com uma proposta inesperada. Fernando, parece que você se mergulhou completamente em seu papel de pai. Começou o senhor Mário de forma direta. Entendo que seus filhos ainda são pequenos e demandam muito cuidado, mas você se afastou de quem costumava ser. É hora de considerar uma mudança. Fernando, confuso, franziu a testa, sem compreender totalmente. Estou me aproximando da etapa da vida em que desejo me aposentar. Continuou o senhor Mário com um sorriso sob sua espessa barba. E estou pensando em quem poderia confiar minhas responsabilidades. Considerei você, com quem desenvolvi uma forte amizade. Desculpe, mas não posso, respondeu Fernando, balançando a cabeça. Agora mesmo, meus filhos são minha prioridade, e assumir um papel mais exigente seria demais para mim.
Mas, na minha opinião, este é precisamente o momento, insistiu o Sr. Mário com firmeza. Leve seu tempo para pensar. Após essa conversa, Fernando passou várias noites em claro, olhando para o teto e avaliando os prós e contras da oferta. Ele temia que recusar a proposta pudesse significar o fim de sua carreira profissional. Depois de muito refletir, finalmente tomou uma decisão da qual nunca se arrependeu. Fernando assumiu com determinação a direção da revista e, para sua própria surpresa, conseguiu expandir suas operações, mantendo ao mesmo tempo momentos valiosos com seus filhos. Assim, Fernando e seus filhos viveram em seu acolhedor universo familiar. Rua durante 8 anos até que Lorena entrou em suas vidas, marcando um antes e um depois. Valentina, por favor, me acompanhe à festa esta noite, suplicava Luísa ao telefone. Os de Agostinho estarão fora durante toda a semana. Virá todo mundo, até o Omar. Eu me sentiria muito desconfortável indo sozinha, respondeu Valentina, olhando com tristeza para seu quarto abarrotado de livros, cadernos e material de estudo. Você sabe que estou priorizando meus estudos agora. Além disso, tenho que buscar meu irmão na escola e prometi passar tempo com ele. Você sempre está ocupada com o Henrique, observou Luísa. Por que você não pede a um colega de classe que leve ele ao cinema? Assim, você poderia vir para casa depois. Eu te ajudo a se maquiar, te empresto um dos meus vestidos e você pode dormir aqui em casa esta noite. Vou pensar, respondeu Valentina de forma evasiva. Luísa continuou tentando convencê-la, mas Valentina teve que encerrar a chamada abruptamente. Ao ouvir a porta da entrada se fechar, murmurou. A bruxa chegou e, antes de se despedir, disse ao telefone: Tenho que desligar. Boa sorte, Luísa, disse Valentina com resignação, antes de desligar. Nesse instante, sem fazer barulho, Lorena entrou no quarto. Seu olhar imediatamente se fixou no telefone que Valentina segurava e no fato de que ela estava deitada em sua cama. Por que você está perdendo tempo no telefone em vez de estudar? Acusou a madrasta, parada no limiar da porta. Seu pai te deixou muito mimada. Lorena, a imagem e semelhança da clássica madrasta dos contos de fadas, se destacava pela severidade, com a particularidade de não ter filhas que complicassem ainda mais a vida de Valentina. Lorena havia encontrado uma maneira de fazer com que Valentina se encarregasse de todas as tarefas domésticas, provavelmente para evitar danificar sua manicure com tarefas mais rudes, como lavar panelas. Assim, Valentina se ocupava da limpeza, da lavanderia e da cozinha, tanto para ela quanto para Henrique, deixando de lado, por óbvias razões, a tarefa de limpar as cinzas de uma lareira que não passava de uma elétrica. Já terminei tudo, informou Valentina quando Lorena questionou sobre as tarefas e o paradeiro de Henrique. Ele está em uma atividade extracurricular. Vou buscá-lo agora e depois pensamos em ir ao shopping. Gostaríamos de brincar na sala de jogos arcade e ir ao cinema. Tudo bem, concordou Lorena. Então passarei por vocês mais tarde. De qualquer forma, estarei pela área. Valentina ficou surpresa ao perceber que Lorena só pretendia demonstrar um interesse superficial por eles, talvez tirando 1 ou 2 fotos para enviar ao pai como prova de sua dedicação. Tudo bem, concordou Valentina, embora depois se lembrasse do convite de Luísa. Tenho uma festa na casa de um amigo esta noite que eu gostaria de ir. Vamos ver. Não quero ficar sozinha com esse menino. Ele me olha como aqueles crianças endiabradas dos filmes de terror, queixou-se Lorena, saindo do quarto de Valentina. Valentina suspirou, temendo por Henrique se o deixasse sozinho em casa com Lorena. Seu pai estava em uma expedição com sua equipe há 1 mês. Durante a última ligação, prometeu que voltaria em 1 mês. Seu tom era de alegria. Apesar de ter assumido a posição principal na revista, ele ansiava por retomar sua carreira como jornalista de viagens, explorando lugares desconhecidos do mundo. Esse trabalho, que realizava 1 vez por ano, o enchia de expectativas de compartilhar futuras aventuras com a família. Quando você aprender a ser jornalista, viajaremos juntos, você e eu,
E Henrique encontrará nessas viagens a inspiração e as cores para milhares de suas pinturas, disse com entusiasmo a Valentina. Valentina estava imersa na inquietação, refletindo sobre seu futuro acadêmico e se não conseguisse entrar na universidade, expressou com preocupação. Estava no seu último ano de ensino médio e a possibilidade de não continuar seus estudos a atormentava. Não se preocupe, se você não conseguir entrar, você é igual a mim, assegurou seu pai com uma intenção reconfortante, tentando aliviar sua ansiedade. Conte-me como estão as coisas em casa. Como você se dá com Lorena? Indagou, mostrando interesse em seu bem-estar. Sim, bem, respondeu Valentina de forma breve e sem entrar em detalhes, optando por não revelar a realidade de sua relação com Lorena. Não queria manchar a felicidade de seu pai revelando os desafios que enfrentava em casa. Lorena, que vinha de um ambiente mais modesto, havia investido sua astúcia e esforço para conquistar Fernando. Ela mostrava uma faceta dócil e amorosa em relação a ele, motivada por seu desejo de uma vida confortável, mesmo que isso implicasse lidar com filhos que não eram de seu agrado, especialmente Henrique, a quem detestava e se envergonhava de levar consigo em público. Apesar de Henrique se desenvolver normalmente e não ter nada de peculiar que pudesse causar rejeição, ele mostrava uma grande paixão pela pintura, atividade que podia mantê-lo absorto por horas. Ele mergulhava em seus pensamentos e fantasias, que plasmava com destreza nas telas que seu pai lhe havia dado. Fernando via em seu filho um reflexo do amor pela arte que havia caracterizado a mãe de Henrique. Por isso, incentivava e apoiava sua criatividade sem reservas. Henrique tinha momentos em que se desconectava completamente do mundo exterior, mas também sofria episódios de crises nervosas intensas, acompanhadas de birras que eram difíceis de lidar. Lorena foi testemunha de um desses episódios numa sexta-feira, depois de pegar as crianças de uma sessão de cinema no shopping. Henrique começou a gritar e se revirar no chão, em um comportamento que lembrava um ataque epiléptico. No meio desse caos, Lorena parecia mais preocupada com os olhares das pessoas ao redor do que com o bem-estar do menino. Para Valentina, o comportamento da madrasta não era o mais importante naquele momento. Sua prioridade era cuidar de Henrique, que estava sofrendo uma de suas crises, algo com que ela já havia aprendido a lidar. Uma vez em casa, Valentina explicou a Lorena que Henrique havia tido uma sobrecarga sensorial, que muitas sensações e impressões haviam sobrecarregado seu sistema nervoso. A reação de Lorena foi de desdém. Alguém assim deveria ter sido deixado dormir desde bebê, comentou friamente. Essas palavras atingiram Valentina como um balde de água fria, fazendo com que a ira e a indignação se apoderassem dela. Como você se atreve a dizer algo assim? Respondeu Valentina, furiosa. Lorena continuou com sua retórica desdenhosa, argumentando que pessoas com deficiências não passavam de um fardo para a sociedade. Nesse momento, Valentina sentiu um forte desejo de confrontar fisicamente Lorena, algo que nunca havia experimentado antes. Vou contar ao meu pai a verdade sobre você, gritou Valentina, convencida de que seu pai tomaria medidas ao saber. Ele vai te deixar, assegurou Lorena, mas respondeu com arrogância, ameaçando contar a Fernando que Valentina estava mentindo. Além disso, tentou manipular a situação a seu favor, dizendo a Valentina que se ela não se acalmasse e parasse de gritar, não a deixaria ir à festa. A festa era a última coisa em que Valentina pensava. Sua preocupação era com Henrique. Meu pai vai acreditar em mim antes de acreditar em você, afirmou com convicção. Lorena, desafiadora, replicou. Então me diga, por que até agora você não disse nada? Porque não falou antes sobre a minha suposta maldade. Apesar de ter razão nesse aspecto, Valentina decidiu não ir à festa naquela noite. Em vez disso, foi até o quarto do irmão, se acomodou ao lado dele na cama em forma de carro de polícia e o abraçou fortemente. A preocupação e os dilemas morais a mantiveram acordada, questionando como a felicidade de seu pai poderia ser genuína ao lado de alguém tão falso como Lorena. Embora a ideia de ferir seu pai a aterrorizasse, Valentina compreendeu que deveria contar a verdade. Só na manhã seguinte,
Após ter tomado uma decisão tão complexa, ela conseguiu conciliar um sono inquieto e breve. Já havia se passado um mês desde então e aguardava-se o retorno de Fernando, mas não havia sinais dele. A preocupação de Valentina crescia a cada dia que passava sem notícias, aguardando ansiosamente por alguma chamada que nunca chegava. Uma manhã, enquanto Henrique se concentrava em pintar e Valentina se preparava para um concurso criativo na escola, o som da campainha interrompeu a calma. Deixando seu livro de lado, ela desceu rapidamente as escadas, alimentando a esperança de que fosse seu pai, que havia decidido voltar por surpresa. No entanto, o homem que aguardava do outro lado da porta não era seu pai. Embora Valentina o tivesse visto em algumas ocasiões na redação da revista, era um companheiro de viagem de seu pai, que a olhou com uma expressão de tristeza. "Olá, preciso falar com sua mãe. Ela está em casa?" perguntou, referindo-se à madrasta de Valentina. Valentina corrigiu rapidamente o visitante, esclarecendo que a madrasta já não estava em casa. O semblante do homem se tornou ainda mais grave. Ele rejeitou a oferta de tomar um chá e hesitou, como se procurasse as palavras certas para transmitir sua mensagem. Finalmente, com uma voz embargada pela emoção, revelou a Valentina a trágica notícia. Seu pai havia falecido. "Não pode ser", respondeu Valentina, negando a realidade. O homem explicou que ambos estavam navegando em um catamarã por um rio perigoso quando ocorreu o naufrágio. Embora tivessem conseguido nadar até a margem, a correnteza era forte demais e ele perdeu de vista Fernando. Apesar dos esforços de resgate, não houve rastro dele. Valentina ouviu a história como se fosse um relato alheio à sua vida. Sentada no sofá, com a coluna ereta, olhou fixamente para o visitante enquanto ele continuava falando, se desculpando e oferecendo ajuda. Foi dias depois que a realidade da morte de seu pai a atingiu com toda a força. Ela ligou desesperadamente para seu telefone, orando por um milagre, até prometendo algo grande e talvez irracional em troca de seu retorno. Olhando para Henrique, Valentina se perguntava como poderia compartilhar com ele uma notícia tão dolorosa. Valentina, que já havia assumido o papel de mãe, agora enfrentava o desafio de ocupar o lugar do pai. Enquanto isso, Lorena parecia encontrar um motivo de satisfação na situação, usando vestidos pretos e até adquirindo um chapéu de luto com véu, como os que se vê em filmes de funerais, interpretando o papel de viúva consternada. No entanto, em segredo, começou a cuidar dos assuntos financeiros e legais. Valentina não tinha ideia, mas Lorena já havia movido peças para garantir que os direitos de herança ficassem em suas mãos, contratando advogados astutos para representá-la. A situação revelava um lado mais obscuro de Lorena, que via na tragédia uma oportunidade de se beneficiar. Fernando, em pleno apogeu de sua vida, não havia redigido um testamento, o que rapidamente permitiu que fosse determinado que a mulher encarregada do cuidado de seus 2 filhos menores tinha direito a herdar toda a sua fortuna. Por sua parte, Valentina estava tão sobrecarregada pela perda que a ideia de dinheiro era indiferente. A tristeza a invadia a ponto de não conseguir se concentrar nos estudos. Ela nem mesmo se lembrava de ter um trabalho criativo para a escola. Contudo, tinha gravado na memória o momento em que Henrique a abraçou e, com a voz trêmula, perguntou se seu pai não voltaria mais. "Sei que ele não voltará", disse Henrique, revelando que havia ouvido Lorena em uma conversa telefônica. Esse intercâmbio levou Valentina às lágrimas, apoiando-se no ombro do irmão, que a consolava, embora parecesse que deveria ser o contrário. Foi então que Valentina compreendeu que agora eles contavam apenas um com o outro. Passado mais um mês, Valentina se encarregou de preparar pratos simples, como arroz e aveia com passas, que consumia junto ao irmão com total indiferença. A apatia havia se instalado tão profundamente nela que a comida havia perdido o sabor e, às vezes, ela até se esquecia de se alimentar. Lorena, por sua vez, irrompeu na cozinha, radiante como sempre, com um vestido vermelho, cabelo loiro recém-tinturado e deixando para trás uma esteira de perfume.
A atitude da mulher distava muito da de uma viúva. Você tem uma carta, anunciou Lorena, lançando um envelope aberto sobre a mesa. Organize sua própria correspondência. Não sou sua mensageira, disse com desdém. Valentina se surpreendeu ao ver que o envelope já estava aberto. Pensei que era uma fatura até ver seu nome nele, se desculpou Lorena enquanto preparava seu café. Ao ver o envelope, Valentina sentiu um inusitado estremecimento de expectativa, algo que não sentia há tempos. Com as mãos trêmulas, ela extraiu a carta e a leu repetidamente. Não consegui a bolsa, disse com uma voz apagada, sentindo suas esperanças se desvanecerem. Sua decepção era profunda, acreditando ter falhado ainda mais com seu pai. Não é o fim do mundo. Você pode tentar novamente no próximo ano, comentou Lorena com desinteresse, sugerindo que Valentina poderia mudar de planos ou, em um tom irônico, encontrar um homem rico que a sustentasse. Valentina, irritada, não pôde evitar olhar fixamente para Lorena, que desfrutava de seu café sem mostrar preocupação. Mas eu posso pagar a matrícula, afirmou Valentina, embora com certa incerteza. E como você planeja fazer isso? Questionou Lorena com sarcasmo. Vai esvaziar seu cofre? Você tem ideia de quanto custa a educação superior? Meu pai reservou dinheiro para sua educação e a de Henrique, replicou Valentina com firmeza, segurando o envelope com decisão. Lorena deixou sua xícara e a olhou com severidade. Desperta. Você não é mais uma princesa em um castelo. O rei morreu e sua fortuna se foi com ele. Seu pai não deixou nada para você. E se você continuar insistindo, eu poderia enviar seu irmão para um orfanato, ameaçou com frieza, insinuando como seria fácil, dada a falta de laços maternais. Valentina, chocada pela crueldade de suas palavras, ficou sem fala. Lorena, cujos traços se endureceram de maneira ameaçadora, retomou seu café com uma calma perturbadora, sugerindo a Valentina que procurasse um emprego imediatamente. Você não espera que eu sustente você e seu irmão, disse antes de abandonar a cozinha. A partir daquele momento, a vida dos filhos de Fernando tomou um rumo completamente novo. Valentina encontrou emprego em uma livraria com cafeteria, o único lugar disposto a contratar. Amarrar alguém da sua idade, embora o salário fosse modesto, Lorena, por sua vez, não cessava em suas ameaças de enviar Henrique para um orfanato. Nos momentos em que Valentina não estava no trabalho, ela passava realizando as tarefas do lar de cabo a rabo ou preparando a comida, enquanto Lorena criticava os irmãos por qualquer gasto, até mesmo por algo tão mínimo como um pedaço de pão, alegando que eles atrapalhavam e perturbavam sua vida pessoal. A situação se tornava ainda mais tensa quando Lorena organizava reuniões com seus amigos, ocasiões em que instruía Valentina e Henrique a permanecerem em seus quartos sem aparecer, advertindo Valentina sobre o constrangimento que significaria que seus convidados vissem Henrique. Mas quando Lorena anunciou que não haveria fundos para continuar as aulas de pintura de Henrique, argumentando os elevados custos dos materiais e que o orçamento familiar estava muito apertado, Valentina não pôde se conter. Ela insistiu na importância da arte para seu irmão, destacando seu talento e como a pintura o ajudava. Lorena, imutável, decidiu que, a partir do mês seguinte, Henrique deveria se limitar a desenhar em papel em casa. O certo é que Lorena dispunha de recursos financeiros suficientes, mas preferia se apresentar como uma vítima, negando aos irmãos qualquer tipo de apoio ou desenvolvimento em seus interesses e talentos. Aquela noite, os problemas de Valentina não encontraram fim. Já havia se retirado para seu quarto, tentando ignorar o barulho da música e da festa que retumbava do salão, quando de repente sua madrasta irrompeu em seu espaço pessoal, claramente afetada pelo álcool. O que aconteceu? Perguntou Valentina alarmada, questionando se algo tinha acontecido com Henrique. Vista-se, exigiu Lorena com a voz entrecortada. Arrume o cabelo. Quero que conheça os meus amigos. Se apresse, vamos. Mas Valentina se resistiu, segurando sua manta. Você me pediu para ficar longe de seus convidados, lembrou. Se você não se preparar imediatamente,
Eu a levarei como você está, de pijama, ameaçou Lorena com os olhos vidrados pelo álcool. Ou pior, trarei seu irmão e o trancarei em um pequeno espaço para que ele recite um poema. Ou quem sabe, provocarei que ele tenha um ataque. Meus amigos adorariam um espetáculo assim. Diante de tais palavras, Valentina, sem mais opções, vestiu uma bata e desceu as escadas, entrecerrando os olhos pelo deslumbrante brilho das luzes do salão. Ali se encontrou diante de um grupo de pessoas espalhadas pelo sofá, cadeiras e bancos. Lorena a apresentou e a levou ao centro da sala, apresentando-a de uma forma humilhante. Aqui está Valentina, uma espécie de criada em nossa casa, embora seja bonita demais para ser apenas isso. Um homem loiro, olhando-a de forma inapropriada, expressou sua aprovação, mas insinuou que ela estaria melhor sem sua vestimenta. As risadas cruéis preencheram a sala e Valentina, aterrorizada, se abraçou mais forte à sua bata. Lorena, no entanto, havia prometido a seus convidados que Valentina dançaria para eles. De forma inesperada, Lorena insistiu na jovem, dando um leve empurrão nas costas. Vamos, é sua hora. O que fez com que Valentina abrisse os olhos como pratos e olhasse para sua madrasta, completamente atônita. Não se preocupe, aqui todos somos compreensivos. Tentou tranquilizá-la um convidado que havia bebido demais, prometendo aplausos e talvez alguma recompensa. Nesse instante, a música começou a encher o ambiente e a multidão incentivou a garota com gritos e aplausos esporádicos, enquanto alguém lhe lançava alguns bilhetes a seus pés. Sentindo-se humilhada, a jovem se virou e correu escadas acima, com o eco das risadas a perseguindo como uma bala. Refugiou-se no quarto de seu irmão mais novo, fechou a porta com as mãos trêmulas e se deslizou sob uma manta quente, tentando conter o choro. Henrique, despertado pelo tumulto, tentou consolar sua irmã, que estava retraída e ferida. Ele acendeu uma luz suave e se sentou ao lado de um quadro que havia pintado, esperando que os primeiros raios da manhã iluminassem o quarto. Olha o que eu fiz para você, disse ele, mostrando uma tela onde se destacavam lírios de um azul intenso, tão vibrante quanto os olhos de Valentina e de seu pai. É um presente para você. Não fique triste. As palavras de Henrique e o gesto de amor puro a reconfortaram, e Valentina o abraçou com força, decidida a não ceder aos caprichos de sua madrasta, que queria retirar Henrique de suas aulas de arte. Determinada a garantir que seu irmão não perdesse essa via de expressão, Tina decidiu custear ela mesma os cursos, utilizando o dinheiro que havia conseguido. Mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos e vergonhas, a situação a levou por um caminho difícil e arriscado. Ela começou a subtrair dinheiro, não de desconhecidos na rua, mas da própria Lorena. O que começou como um ato impulsivo e acidental, aproveitando o momento em que sua madrasta deixou a bolsa aberta e à vista, se tornou uma prática recorrente. Valentina, mortificada por suas próprias ações, se aprofundava cada vez mais nesse jogo perigoso, justificando-se pela necessidade de proteger e sustentar o talento artístico de seu irmão. Valentina se aventurou a deslizar a mão dentro da bolsa de Lorena e extraiu um pouco de dinheiro solto. Para seu alívio, Lorena não pareceu notar a falta do dinheiro, pois nunca se preocupava em contar o que tinha. No entanto, naquela mesma noite, Valentina se consumia em remorsos, incapaz de compreender como havia se rebaixado a tal ato. Contudo, ao usar aquele dinheiro para comprar um presente para Henrique e presenciar a genuína alegria em seu rosto, sentiu um alívio imenso. Convencida de que Lorena gastava mal o dinheiro de seu pai, Valentina justificou suas ações. Sabia que as afirmações de sua madrasta sobre ir trabalhar eram falsas, já que ela mesma havia pegado dinheiro de forma ocasional, guardando com o objetivo de economizar o suficiente para ir embora com seu irmão. No entanto, estava ciente de que só poderia obter a custódia de Henrique uma vez que atingisse a maioridade e tivesse uma renda estável. Sob seu braço, sonhava em retomar seus estudos universitários, emular o sucesso de seu pai e abrir seu próprio negócio. Eram esses sonhos de futuro que lhe davam forças para seguir em frente.
Mal haviam se passado alguns meses desde o desaparecimento de seu pai no mar, quando Lorena decidiu dar um novo rumo à sua vida. Crianças, tenho novidades. Conheci um homem maravilhoso, anunciou uma noite, justo quando Valentina voltava do trabalho e ajudava Henrique com seus deveres. Henrique, absorto em seu mundo, ignorou as palavras de Lorena. Valentina, por sua vez, levantou o olhar do caderno de exercícios de seu irmão e observou sua madrasta com uma mistura de tristeza e suspeita, intuindo segundas intenções por trás de seu anúncio. Parabéns, respondeu Valentina com secura, sem esconder seu desdém. Obrigada, querida, replicou Lorena, alheia ou indiferente ao tom de Valentina. Lorena manipulava as pontas de seu longo cabelo, contemplando se era o momento de mudar a cor, enquanto esboçava um sorriso forçado. Sabe, é complicado manter uma vida social quando se está responsável por adolescentes e jovens com necessidades especiais, disse com ai. Rede suficiência, então você pensa em nos esconder no porão ou planeja se mudar com seu novo noivo, nos deixando nesta casa que era dos nossos pais. Replicou Valentina com um tom carregado de irritação, evidenciando o absurdo da situação. Encontrei um internato especializado para pessoas com autismo, continuou Lorena. Como se não tivesse escutado, Valentina exclamou. Já expliquei que o Henrique perdeu o pai e que estou incapacitada para cuidar dele adequadamente. Eles concordaram em acolhê-lo. Essas palavras deixaram Valentina petrificada, que se levantou de um salto, derrubando uma cadeira no processo. Não, o que você está dizendo? Ele não tem por que ir para um orfanato. Tem uma família. Protestou. Embora Lorena, imperturbável, franzisse o senho sem mostrar remorso algum. Olha, não é culpa sua, querida. A vida simplesmente é assim. Além disso, ele estará melhor lá. Não seja egoísta e não permita que seu irmão piore. A fúria consumiu Valentina de tal maneira que ela quase não se reconheceu, invadida por uma emoção que nunca havia experimentado. Lançando-se em direção à sua madrasta, Lorena, surpreendida pela veemência de Valentina, gritou aterrorizada. Você está tão louca quanto seu irmão, exclamou, tentando repelir Valentina. Toda sua família está louca. Eu me livrarei de você também, menina. A confrontação foi abruptamente interrompida por Henrique, cuja preocupação era evidente, marcando um momento de tensão e desconcerto. Valentina recuperou rapidamente a compostura e enfrentou Lorena com determinação. Leve seu monstro e certifique-se de que ele pegue suas coisas. Você tem uma semana para ir-se, espetou a madrasta com um tom venenoso. Que te leve o diabo, disparou Valentina com toda a força de sua indignação. No entanto, Valentina não se permitiu esperar nem mesmo o prazo de uma semana. No dia seguinte, com determinação, pegou os documentos escolares de Henrique, que frequentava uma instituição especializada, e começou a preparar um meticuloso plano de fuga. 3 dias depois, aproveitando a ausência de Lorena, começou a organizar suas coisas, escolhendo uma mochila e uma bolsa de esporte para levar o estritamente necessário. Além disso, não hesitou em pegar todo o dinheiro que conseguiu encontrar na casa, sem sentir remorsos, e até algumas joias de ouro de sua madrasta, pensando em vendê-las. Para onde vamos? Perguntou Henrique com uma tranquilidade que contrastava profundamente com a situação. Estamos indo para o povoado. Você vai adorar. Prometo. Os pais da mamãe têm uma casa lá, explicou Valentina. Lembrou-se de como, quando era mais jovem, seus avós a levavam para lá durante o verão. Embora você nunca tenha conhecido a avó, ela era uma mulher bondosa. Não se preocupe, não está longe. Mas teremos que pegar um ônibus e depois um trem para chegar. Será uma verdadeira aventura. Consegue imaginar? Só nós dois. Valentina guardou para si o fato de que desconhecia o estado atual da casa, mas possuía o endereço e a firme convicção de que qualquer lugar seria melhor do que continuar sob o mesmo teto que Lorena, um lugar que lhes havia roubado a paz e o descanso, obrigando-os a desempenhar papéis para o entretenimento de seus convidados,
mergulhados em um estado de alerta constante. Assim, quando os irmãos subiram no ônibus, Valentina sentiu uma mistura de devastação e esperança, marcando o início de sua fuga em direção a um futuro incerto, mas livre. Henrique se acomodou ao seu lado, absorto em seu telefone. Valentina estava perdida, sem saber como proceder. De certo modo, Lorena tinha razão em um aspecto. Seu pai a havia educado mais como uma princesa do que como uma lutadora. Embora Valentina tentasse desenvolver sua própria força e determinação, lhe faltava a coragem necessária para enfrentar diretamente sua madrasta. Sentia-se completamente sozinha, sem ninguém a quem recorrer. Por outro lado, Lorena se vangloriava de suas conexões, mencionando frequentemente suas amizades com advogados e policiais, suas saídas de compras com a esposa de um juiz e como qualquer protesto de Valentina seria visto como o capricho de uma adolescente problemática, uma narrativa que Lorena havia tecido meticulosamente para usá-la contra Valentina. Eu realmente gosto muito de Valentina e de Henrique. Eles são como minha própria família, afirmava Lorena, convencendo a todos, exceto Valentina, que se sentia excluída e não considerada parte da família. Após a morte de seu pai e sua própria crise na universidade, Valentina se tornará mais conflituosa, frequentemente chorando e protestando, o que Lorena dramaticamente chamava de insuportável. Lorena se apresentava como a vítima, derramando lágrimas de crocodilo, enquanto os outros lhe ofereciam conselhos bem-intencionados sobre como lidar com uma adolescente difícil, sem perceber a realidade da situação. Assim, Valentina não se atrevia a reivindicar sua parte da herança ou da propriedade familiar, não por medo de perder bens materiais, mas por temor de ser separada de seu irmão, algo que Lorena, sem dúvida, poderia conseguir. Valentina deixou uma nota para sua madrasta, informando que tinham ido para a capital, para a casa de uns amigos, e a advertia para não tentar procurá-los. Estava convencida de que a partida deles alegraria Lorena, e que eles descobrirão por si mesmos tudo que a casa de seus avós poderia oferecer, situada nos arredores da cidade. O jardim estava invadido por ervas daninhas. Sob um imponente macieiro, havia um banco cuja pintura branca se descascava. A antiga residência, com sua fachada de madeira, parecia observá-los através de janelas que transmitiam melancolia, e suas paredes pareciam recordar os dias cheios de vida. "Este é nosso novo lar", exclamou Valentina com entusiasmo. "Em breve, eu o matricularei na escola do povoado e começarei os trâmites para obter sua custódia. Estou prestes a completar 18 anos. Assim que conseguir um emprego, reunirei os documentos necessários." Irmão e irmã começaram a se adaptar ao novo ambiente, fazendo da casa seu lar. Normalmente, Henrique não gostava de mudanças, preferia a constância e tinha dificuldade para se adaptar a novas situações, sempre desejando voltar ao que conhecia. Desta vez, no entanto, conseguiu aceitar sua nova realidade. O sótão se tornou seu lugar favorito, adorava o aroma de madeira e poeira, e estava repleto de objetos antigos. A luz que filtrava pela única janela o fascinava. Eventualmente, ele transferiu para lá suas telas e pincéis, criando seu próprio espaço para pintar em tranquilidade. Infelizmente, tiveram que deixar para trás o pesado cavalete e as telas de Henrique, mas Valentina o assegurou que conseguiria novos. Henrique demonstrou uma notável resiliência diante das adversidades, sem expressar queixas sobre as dificuldades que enfrentavam. Com cautela inicial, Valentina descartou seu chip de celular, temendo que os perseguissem, e a ideia de se deparar com patrulhas policiais a inquietava. No entanto, após um mês, seus temores se dissiparam, e ela conseguiu um emprego em uma cafeteria que tinha acabado de abrir na cidade. Com a entrada de Henrique na escola local, Valentina estava preocupada sobre como ele seria recebido em um ambiente novo. Temia que, se seus colegas descobrissem sua condição, isso pudesse ser motivo de rejeição. Apesar de Henrique estar crescendo e seus problemas de saúde diminuindo, ele ainda era introvertido e retraído, mostrando resistência a mudanças.
ações peculiares diante de situações de estresse, em grande parte porque sempre esteve em uma escola especializada. No entanto, a situação começou a melhorar notavelmente quando um dia Henrique voltou da escola com um ar de seriedade enigmática, o que despertou a curiosidade de Valentina, que há tempos não o via tão entusiasmado. Valentina, fiz um amigo, declarou ele com alegria. Ele se chama Juan e me convidou para sentar com ele em seu pupitre. Depois, Henrique confessou que se sentia mais à vontade nessa nova escola do que na anterior. Os professores também mostravam um carinho especial por ele, em particular um professor de história que tinha experiência no cuidado de crianças com necessidades especiais. Isso se revelou em mais um dia de aula, quando Henrique voltou para casa e foi recebido por Valentina com entusiasmo. Ele, cheio de orgulho, compartilhou que naquele dia tiveram aula de arte, onde ele ensinou seus colegas e até a professora a desenhar flores e criar sombras em suas obras. Valentina não pôde evitar rir enquanto ouvia como Henrique, com seu enfoque peculiar, conseguiu instruir uma professora experiente. Seu coração transbordava de felicidade ao ver seu irmão se adaptando e prosperando nesse novo ambiente. Ela refletiu sobre como essa mudança poderia ter sido exatamente o que Henrique precisava desde o início. Para seu aniversário, Henrique recebeu um tão desejado cavalete junto com um conjunto de telas, o que o levou imediatamente ao sótão, agora convertido em seu espaço pessoal de criação, deixando até mesmo de lado seu próprio bolo de aniversário. Começou a subir ao sótão todos os dias depois da escola, dedicando-se a pintar com fervor. Após 2 semanas de dedicação, Henrique mostrou a Valentina um retrato que havia pintado de seu pai. Com uma calma surpreendente e sem se alterar, manifestou seu desejo de tê-lo pintado, o que deixou Valentina sem palavras. Ela o abraçou, bagunçou seu cabelo e depositou um beijo em sua cabeça, impressionada com o incrível parecido do retrato com seu pai, capturando até um discreto sinal sobre sua sobrancelha. É maravilhoso, Henrique, sussurrou ela, sua voz tremendo enquanto lutava para conter as lágrimas que começavam a brotar de seus olhos, esforçando-se para não chorar. Henrique a observava atentamente, sem querer causar pesar, mas mesmo assim, Valentina sorriu radiante, reconhecendo o enorme talento de seu irmão. Você é incrivelmente talentoso, talvez até um gênio, elogiou, expressando seu desejo de que Henrique se tornasse um artista reconhecido. Valentina confiou plenamente nas palavras de seu irmão e o apoiou em sua paixão artística com tudo que pôde. Após mais de um ano vivendo em seu novo lar, descobriram que sua comunidade estava cheia de pessoas amáveis, tanto idosos quanto jovens, que lhes estendiam uma calorosa recepção. Os vizinhos frequentemente se aproximavam com presentes e ofereciam ajuda nas tarefas diárias. A cidade que Valentina inicialmente lembrava como sombria havia passado por uma notável transformação. Supermercados, cafés e restaurantes abriram, um lindo parque foi inaugurado e até alguns salões de beleza foram estabelecidos. Com o passar dos anos, Valentina, que a princípio considerava se inscrever na universidade, optou por continuar trabalhando no café, complementando sua renda com trabalhos de limpeza ocasionais. Embora prometesse a si mesma que começaria a se preparar para os exames de ingresso e perseguiria seu sonho de estudar jornalismo, sempre acabava adiando isso para mais tarde. A ideia de estudar em outra cidade, deixando seu irmão e enfrentando a possibilidade de que algo acontecesse enquanto estivesse longe, a preenchia de ansiedade. Essa preocupação constante a levou a mergulhar ainda mais na rotina diária, afastando-se gradualmente de sua aspiração de se tornar jornalista. Um dia, enquanto Valentina estava no café para receber seu salário, com Henrique esperando pacientemente em uma mesa ao fundo, prontos para sair para passear assim que ela terminasse, Henrique observava, como sempre, a parede do fundo do local, pintada de um azul céu tranquilo. O único elemento que quebrava a monotonia da parede era um grande televisor que alternava entre videoclipes e partidas de futebol. Naquela ocasião, Santino, o filho do dono do café, também estava presente.
Ele já conhecia os dois irmãos e sempre demonstraram um sincero interesse e preocupação por Valentina, que via não apenas como uma funcionária dedicada, mas também como uma jovem que assumirá a enorme responsabilidade de cuidar sozinha de seu irmão. Santino sentia uma atração por Valentina, mas suas tentativas de se aproximar recebiam dela apenas sorrisos gentis e tranquilos, já que ela estava absorta em suas responsabilidades e no cuidado de Henrique. Valentina não tinha espaço nem tempo para pensar em assuntos pessoais. De certa forma, interpretou a amabilidade de Santino como um gesto desinteressado, acreditando que ele era assim de forma cordial com todos. Santino, observando Henrique contemplar intensamente a parede com o senho franzido, como se estivesse julgando seu conteúdo, sentiu sua curiosidade crescer. Antes, havia se abstido de perguntar, ciente das particularidades de Henrique, mas naquele momento, a curiosidade o superou. Ele se aproximou e cumprimentou Henrique com respeito, apertando sua pequena mão em um gesto amistoso. "Olá, Henrique", começou Santino, ao que Henrique respondeu com um cumprimento e um aceno. Intrigado, Santino perguntou por que ele olhava tanto para a parede, apontando que não havia nada ali para ver. Com calma, Henrique expressou seu desejo de pintar a parede, argumentando que ela faltava cores e desenhos que não lhe agradava. Santino, após refletir um momento e coçar a barba pensativamente, propôs um trato a Henrique: permitir que ele pintasse a parede em troca de um pagamento. Uma ideia que surpreendeu o jovem, que olhou para ele seriamente pela primeira vez durante toda a conversa. Com um tom de voz que escondia um sorriso, Santino afirmou que qualquer trabalho merece ser remunerado. Depois de fornecer a Henrique as tintas necessárias, ele lhe permitiu trabalhar na decoração do café. O pai de Santino, surpreso com a decisão de confiar uma tarefa tão importante a um menino, expressou seu descontentamento. No entanto, Santino, com um gesto de confiança, lembrou ao pai que ele havia deixado o negócio sob sua responsabilidade e que estava indo bem, insinuando que estava disposto a assumir os riscos que julgasse necessários, mesmo em caso de emergência. Santino, meio brincando, comentou que sempre poderiam pintar a parede novamente se o resultado não fosse o esperado, acrescentando que as pessoas visitavam seu café pelo excelente café e pelo atendimento amigável, não para contemplar as paredes. No entanto, essas palavras acabaram se mostrando premonitórias, mas de maneira inversa. Uma vez que Henrique completou seu mural e recebeu seu merecido pagamento, ao qual Santino não hesitou em ser generoso, pessoas de toda a cidade começaram a aparecer. Elas tiraram fotografias do mural, compartilhando-as nas redes sociais e destacando que era uma obra de um estudante. Este fenômeno atraiu ainda mais visitantes curiosos para ver de perto o interior do café, transformado pelo talento do jovem. Henrique havia criado uma obra-prima. O mural apresentava tijolos aparentemente deteriorados, pintados de tal maneira que pareciam figuras. Dimensões suficientemente reais para que os visitantes se aproximassem e tocassem os incrédulos. Além desta fachada de tijolos em ruínas, desdobrava-se uma cidade fascinante, detalhada com precisão milimétrica. As janelas revelavam cenas cotidianas, uma família compartilhando a mesa, um homem concentrado em seu trabalho, uma mulher cuidando das plantas. A cidade, adornada com jardins secretos cujas árvores transbordavam flores e aves, estendia-se até um rio serpenteante. O pôr do sol banhava a cena em uma luz dourada, e havia tantos detalhes que se podia passar horas descobrindo novos aspectos. Assim, a comunidade descobriu o talento excepcional de Henrique. O jovem, orgulhoso de sua primeira remuneração significativa por sua arte, entregou-a a Valentina, manifestando com esse gesto sua gratidão e afeto por ela. Esse evento não apenas destacou sua habilidade, mas também fortaleceu o vínculo entre os irmãos, mostrando o apoio mútuo em sua nova vida. "Quero ir ao parque da cidade este fim de semana", disse Henrique com determinação a Valentina. "Mas por quê?", perguntou ela. "Vou tentar vender minhas pinturas", explicou Henrique com um tom firme. Ele se lembrou de que, da última vez que visitaram o parque juntos, viram vários artistas trabalhando.
Alguns retratavam os transeuntes enquanto outros vendiam suas obras. Não te dá pena desprender-se delas? Indagou Valentina. Não tanto como me dói ver você limpando casas e machucando as mãos, respondeu Henrique serenamente, ao notar suas mãos vermelhas e danificadas pelo uso constante de detergentes, mesmo usando luvas. Valentina sentiu-se comovida e escondeu as mãos nos bolsos. Inicialmente, tentou dissuadir Henrique de seu plano, preocupada com ele. No entanto, conhecia a determinação de seu irmão. Uma vez que ele se propunha a algo, era difícil fazê-lo mudar de ideia. Finalmente, resignou-se e aceitou acompanhá-lo. Para sua surpresa, Santino se ofereceu para ajudá-los, insistindo que não era justo que carregassem sozinhos as pesadas telas. Enquanto Santino parava para abastecer, Henrique disse calmamente a Valentina que gostava de Santino. Surpresa e corada, Valentina tentou descartar a ideia, pensando que Santino era apenas gentil por compaixão. Mas Henrique, observador, refutou seu argumento, apontando como Santino sempre estava atento a Valentina, ria de suas piadas e sorria sempre que ela o fazia. Embora Valentina tentasse menosprezar suas próprias qualidades humorísticas, as palavras de Henrique ecoaram profundamente nela. Sentia-se atraída por Santino, mas a ideia de iniciar um relacionamento parecia distante, especialmente ao se comparar a outras possíveis parceiras mais favorecidas em termos econômicos ou sociais. No entanto, em seu coração, a possibilidade de algo mais com Santino começava a tomar forma. Ao chegarem ao parque, desfrutaram de uma tarde encantadora degustando hot dogs, sorvetes, batidos e observando os patinadores locais. Ouviram músicos de rua, mas apesar do interesse que suas pinturas despertavam nos transeuntes, Henrique não conseguiu vender nenhuma. Você pintou isso você mesmo? Perguntou um idoso impressionado atrás de seus grossos óculos. Esse garoto tem talento, comentou outra pessoa admirada. Ao cair da noite, Henrique propôs voltar na semana seguinte. Você poderia vir com Santino e eu continuarei desenhando, disse, provocando um olhar vacilante entre Santino e Valentina diante da proposta inesperada de seu irmão. Valentina ficou em um dilema sobre como responder, mas antes que pudesse dizer algo, Santino aproveitou a pausa em um semáforo vermelho, olhou para ela com um sorriso e perguntou se gostaria de ter um encontro com ele no próximo sábado. Surpresa e com o coração acelerado, Valentina aceitou com um sorriso tímido. Henrique, alheio à conversa do banco de trás, continuou distraído, permitindo que Valentina e Santino começassem a se conhecer melhor. As visitas de Santino tornaram-se frequentes, e tanto ele quanto os irmãos desfrutavam de tardes jogando videogame, assistindo televisão e compartilhando lanches. Assim, estabeleceram uma camaradagem confortável. A cada sábado, cuidadosamente carregavam as pinturas de Henrique no carro de Santino e juntos se dirigiam à cidade, transformando esse ato em um ritual. A determinação de Henrique finalmente foi recompensada quando ele vendeu uma de suas obras a um homem que prometeu exibi-la em seu café. Valentina, mais tarde, soube que esse homem era amigo de Santino, mas longe de se sentir enganada, ficou feliz e orgulhosa. Com parte do dinheiro ganho, Henrique quis celebrar o sucesso, convidando ambos para jantar e insistindo em pagar ele mesmo, apesar da oferta de Santino de cobrir o custo. Depois, Henrique conseguiu vender outras 3 pinturas a transeuntes curiosos. Um dia, um clima de mudança parecia palpável. O clima, que havia sido ensolarado, mudou, escondendo o sol atrás de nuvens cinzentas, prenunciando um evento significativo em suas vidas. Apesar do calor persistente, a ameaça de chuva fazia com que as pessoas buscassem abrigo em cafeterias e shoppings, deixando o parque praticamente vazio. Apenas de vez em quando algum passante parava para observar as pinturas dispostas em linha. Talvez devêssemos ir embora, sugeriu Valentina, preocupada ao notar como o céu escurecia. E se chover e molhar os quadros? Henrique, com o senho franzido pela determinação, propôs esperar um pouco mais. Acho que hoje eu vendo algo, disse esperançoso. Valentina, embora inquieta,
Não quis contradizê-lo e se limitou a checar a hora, calculando quanto tempo poderiam ficar antes que o tempo piorasse. Justo quando estavam considerando ir embora, um homem idoso, de aparência robusta, com barba grisalha e vestimenta distinta, parou em frente a eles. Sua atenção estava completamente capturada por uma das pinturas. Tanto Valentina quanto Santino notaram sua presença, surpresos pela intensidade de seu olhar, como se tivesse visto um espectro. O homem, visivelmente comovido, alternava a visão entre a obra e Henrique, murmurando incrédulo. Finalmente, apontou para um retrato específico. Este é Fernando, afirmou com certeza. Valentina se tensionou, confusa sobre a identidade do homem e como ele conhecia seu pai. Não pode ser, repetia o senhor, assombrado ao reconhecer neles a imagem de seus pais, Fernando e Regina, surpreso por tê-los encontrado depois de tanto tempo. Desculpe, quem é você? Perguntou Valentina, aproximando-se do homem, com Santino às suas costas, pronto para agir se necessário. A situação estava tensa, envolta em um ar de mistério e surpresa enquanto aguardavam a resposta do desconhecido que parecia conhecer profundamente sua família. O desconhecido soltou uma sonora gargalhada e, com um gesto teatral, proclamou: Quem sou eu? Poderia dizer que sou enviado do destino, o vosso anjo da guarda. Depois, com uma risada mais suave e um olhar cheio de incredulidade e alegria para as crianças, sacudiu a cabeça. Valentina, sentindo um atisbo de medo, protegeu instintivamente seu irmão, atraindo-o mais perto com uma mão sobre seus ombros. Olhe, nós não somos. Começou Valentina com cautela, mas o homem não a deixou terminar. Aproximou-se com um sorriso genuinamente amável e expressou o que Valentina jamais imaginou ouvir. É hora de que saibam que seu pai tem estado à sua procura. É momento de voltar para casa. Hashtag a história parecia saída de um conto. Algo dentro dela desejava acreditar. Esse homem enigmático resultou ser o Sr. Mário, aquele que havia trabalhado lado a lado com seu pai na revista. Depois de desfrutar de uma vida de viagens e prazeres com os lucros de seu trabalho, ao saber do desaparecimento de Fernando, o Sr. Mário sentiu a necessidade de agir por conta própria. Organizou uma busca com a ajuda de amigos próximos. Contra todas as probabilidades, aconteceu um milagre. Fernando foi encontrado em uma aldeia, após ter sofrido um acidente no rio que lhe causou amnésia temporária ao se chocar contra uma pedra. A correnteza o arrastou até a margem de um pequeno assentamento, onde os moradores o resgataram e ajudaram a se recuperar. Com o tempo, e para alívio de todos, Fernando recuperou a memória, fechando assim um capítulo cheio de incertezas e abrindo um novo para a família reunificada. Ao voltar para casa, Fernando se surpreendeu ao não encontrar seus filhos. Em vez de Valentina e Henrique, foi recebido por uma Lorena atonita e seu novo namorado, que rapidamente se retirou ao perceber a severidade no olhar do dono da casa. Por favor, entenda, Fernando. Pensei que você tinha falecido, exclamou Lorena, visivelmente assustada. Ele a interrompeu, perguntando sobre seus filhos. O rosto de Lorena empalideceu e seus olhos vaguearam freneticamente em busca de uma desculpa. Depois do seu desaparecimento, Valentina mudou completamente. Ela se tornou agressiva e desafiadora. Até me atacou fisicamente. Tentou explicar Lorena. Mas Fernando insistiu, preocupado com o paradeiro dos filhos. Realmente não sei. Eles se foram, murmurou Lorena. Fernando questionou a afirmação de Lorena sobre o desejo de Valentina de ir para a universidade, sugerindo que ela jamais teria abandonado seus planos nem colocado seu irmão em risco. Evadindo o olhar de Fernando e ocultando sua mentira, Lorena alegou que Valentina estava muito alterada por não ter se matriculado e que tinha tentado, sem sucesso, dissuadi-la. À pergunta de Fernando sobre onde estavam, Lorena respondeu, com indiferença, que tinham deixado uma nota dizendo que iriam para a capital. A ira de Fernando explodiu ao perceber que Lorena havia deixado os filhos partirem sozinhos, enquanto ela desperdiçava a herança familiar em frivolidades e relacionamentos passageiros. Por que você não contatou a polícia?
reprochou furioso. Em um acesso de cólera, Fernando chutou uma mesa decorada com restos de um jantar romântico, derramando uma garrafa de vinho tinto sob a carpete, deixando uma mancha que se espalhava sobre o tecido caro. Lorena, entre soluços e súplicas de perdão, se prostrou aos pés de Fernando, clamando clemência. Mas ele, com uma determinação firme, rejeitou suas palavras. Não te acredito nem uma palavra. Você não tem ideia do tipo de filha que eu tenho, expressou Fernando, sentindo-se simultaneamente ferido e aterrorizado pela incerteza sobre o paradeiro dos filhos. Sem perder tempo, dirigiu-se à delegacia mais próxima e, de lá, partiu para a capital, ciente do desafio quase impossível de encontrar duas crianças em uma cidade tão vasta. As investigações com os amigos de Valentina revelaram que ela havia perdido contato há muito tempo. Ao investigar na universidade onde deveria se matricular, descobriram que ela nunca havia comparecido, embora tivesse conseguido uma vaga por méritos próprios. Mais tarde, Fernando descobriu que foi Lorena quem, em seu desejo de sabotar o futuro da filha, interceptou e falsificou a carta de aceitação da universidade, forçando Valentina a trabalhar e ficar em casa como se fosse uma criada, privando-a da educação. Os dias se tornaram angustiantes na busca. Ironia do destino. Disse que o melhor lugar para esconder algo é à vista de todos, e assim, enquanto Fernando e o senhor Mário buscavam desesperadamente pela capital e outras cidades, nunca pensaram em revisar a casa da avó das crianças. Foi em um dia cinzento e sombrio que Fernando recebeu uma ligação inesperada de Mário, insinuando que o desfecho dessa busca estava próximo. Encontrei seus filhos. Fernando ouviu pelo telefone, o que o fez duvidar por um momento de sua audição. Ele se apoiou na parede, sobrecarregado por uma onda de alívio, enquanto seu coração batia forte. Agora vou passar o telefone, continuou o senhor Mário. Após um breve ruído de fundo, uma delicada voz feminina, trêmula e vacilante, se fez ouvir. Papai, és tu. Fernando sentiu a emoção apertar sua garganta. As lágrimas brotaram de seus olhos ao sussurrar. Valentina, minha menina, sim sou eu. Eu te amo. Estão bem? Onde estão? Como está Henrique? A avalanche de perguntas brotou sem contenção, mas Valentina, superada pela emoção, só pôde exclamar com maior intensidade antes de romper em soluços. Papai, eu senti tanto a sua falta. Foi então que o telefone passou para Henrique, cujos soluços deram lugar a uma voz mais calma. Papai, quando você vem nos buscar? Perguntou, acrescentando serenamente, é hora de voltar para casa. Fernando sorriu entre lágrimas, prometendo que em breve estaria com eles. Ele levantou os olhos para o céu, refletindo que, apesar da ausência de sua esposa Regina, pela primeira vez em muito tempo se sentia em paz, sabendo que em breve estaria reunido com seus filhos. Uma hora depois, Fernando estava abraçando seus filhos. Nesse momento, uma emoção palpável envolveu todos os presentes ao perceberem como Henrique e Valentina estavam bem estabelecidos na casa dos avós e na cidade. Fernando decidiu vender sua antiga casa e mudar-se para a casa dos sogros, onde estavam seus filhos, deixando para trás os tempos sombrios que viveram com Lorena. Por sua vez, Lorena se viu sem lar, depois de ser despejada da casa de Fernando e rejeitada por aqueles que considerava amigos. Em sua nova vida, dependia da misericórdia das pessoas que lhe lançavam algumas moedas nas sujas ruas onde agora vivia. Valentina e Santino aceitaram seu relacionamento e começaram a compartilhar cada momento juntos. Com a ajuda de Fernando, Valentina conseguiu abrir seu próprio café e estava satisfeita com seu negócio. No ano seguinte, planejava começar a estudar na universidade da mesma cidade onde morava, pois sua ideia era ficar com seu irmão e seu pai para sempre. E o que você achou dessa história? Diga nos comentários se gostou deste vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Convido você a assistir a essa nova história, que com certeza irá surpreendê-lo.